O medo não chega de repente. Ele se infiltra. Primeiro como um pensamento isolado, depois como uma preocupação recorrente, até que, sem você perceber, ele começa a decidir por você. Decide o que você evita, o que você adia, o que você cala. Há dias em que a mente não descansa, mesmo quando o corpo está cansado. Você deita, fecha os olhos, mas algo continua acordado dentro de você, uma sensação de alerta constante, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo sem provas, mesmo sem aviso. Isso não é fraqueza. Isso é um sinal. Um sinal de que o medo encontrou espaço onde deveria existir descanso. Talvez você sorria durante o dia, converse, trabalhe, siga em frente, mas por dentro existe uma tensão silenciosa, uma voz que pergunta o tempo todo: e se der errado? E se eu perder? E se eu não for capaz? O medo gosta dessas perguntas porque elas não exigem respostas, apenas repetição. E quanto mais se repetem, mais reais parecem. O problema não é sentir medo. O problema é quando ele passa a dominar seus pensamentos e começa a moldar a sua visão de futuro. Existe um momento específico em que o medo perde força. Não quando você luta contra ele, mas quando você o expõe à luz certa. Este vídeo não é apenas para acalmar a sua mente, é para reposicionar o seu coração. Ao longo desta jornada, você vai perceber algo essencial. O medo cresce no isolamento, mas enfraquece na presença. Presença de consciência, presença de verdade, presença de Deus. Fique aqui. Não como alguém que busca respostas rápidas, mas como alguém disposto a ser conduzido com cuidado, passo a passo, até um lugar mais seguro dentro de si. O medo raramente se apresenta como pânico. Na maioria das vezes, ele se organiza como um sistema silencioso que opera no fundo da mente. Ele aprende seus horários, seus gatilhos, suas vulnerabilidades. Ele aparece quando você tenta descansar, quando tudo fica quieto demais. Surge na madrugada, no trânsito, no intervalo entre uma tarefa e outra. E o mais perigoso é que ele se torna familiar. Você começa a achar normal viver em estado de alerta, como se a paz fosse algo distante ou até irresponsável. Esse sistema funciona através da repetição. Um pensamento gera uma sensação. A sensação gera outro pensamento. Em pouco tempo você já não sabe mais onde começou. O corpo reage como se houvesse perigo real. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem. Tudo isso sem que nada esteja acontecendo de fato. O medo não precisa de um inimigo visível. Ele se alimenta de cenários imaginados e de histórias que a mente conta para tentar se proteger. Aqui está algo que quase ninguém diz. O medo tenta ajudar. Ele acredita que mantendo você em alerta está evitando sofrimento. Mas o preço dessa falsa proteção é alto. Ele rouba clareza, rouba confiança, rouba fé. Aos poucos, você começa a viver menos, escolher menos, confiar menos. E o que era para ser prudência se transforma em prisão. É neste ponto que muitos se culpam. Acham que estão falhando espiritualmente, que falta fé, que algo está errado com eles. Não está. O que está acontecendo é que o medo assumiu um lugar que não lhe pertence, um lugar de comando. E nenhum sistema perde força enquanto não é reconhecido. Antes da oração, vem a consciência. Antes da entrega, vem a verdade. No próximo passo, você vai entender como o medo se disfarça de algo aceitável e por que isso o torna ainda mais difícil de perceber. Existe um tipo de medo que passa despercebido porque ele não parece ameaça. Ele se apresenta como cautela, como maturidade, como inteligência emocional. Ele fala com uma voz calma e convincente, dizendo que você só está sendo realista, que é melhor não criar expectativas, que é mais seguro não tentar agora. Esse medo não acelera o coração. Ele desacelera os sonhos. Ele não grita. Ele aconselha. E exatamente por isso se torna mais perigoso. Você começa a justificar pequenas desistências com argumentos que parecem sensatos. Não é o momento certo.
Ainda não estou preparado. Talvez mais tarde. Aos poucos, decisões importantes vão sendo adiadas. Não por falta de desejo, mas por excesso de cálculo. O medo, quando se disfarça de prudência, cria a ilusão de controle. Ele faz você acreditar que está evitando riscos, quando na verdade está evitando confiar. E confiar sempre envolve risco. Não existe fé sem vulnerabilidade. Esse tipo de medo costuma se apoiar em experiências passadas. Uma decepção antiga, uma perda mal resolvida, uma oração que não foi respondida do jeito esperado. Ele usa a memória como prova de que é melhor se proteger. Mas proteger demais o coração também o impede de viver. Deus não nos chamou para uma vida blindada, mas para uma vida sustentada. Há uma diferença profunda entre sabedoria e autopreservação, movida pelo medo. Quando o medo se veste de prudência, ele raramente é questionado. Afinal, quem vai discordar de alguém que diz estar apenas sendo responsável? Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Isso está me aproximando de Deus ou está me afastando da confiança nele? A verdadeira prudência gera paz. O medo disfarçado gera tensão silenciosa. Um aperto constante que você aprende a carregar, achando que faz parte da vida adulta, da fé madura, da realidade. Reconhecer esse disfarce é um passo decisivo. Não para se culpar, mas para se libertar. Porque aquilo que você chama de cautela pode estar sendo apenas medo com boa argumentação. E enquanto ele não é desmascarado, continua influenciando escolhas, pensamentos e até orações. No próximo ponto, vamos olhar para a origem mais profunda desse medo, não como um defeito seu, mas como uma ruptura espiritual que precisa ser restaurada. Antes de ser um problema emocional, o medo é um sinal de desconexão. Ele surge quando algo dentro de nós perde a referência de segurança. No início da história humana, o medo não apareceu como reação a uma ameaça externa, mas como consequência de uma ruptura interna. Quando a confiança foi quebrada, o medo encontrou espaço. Não como punição, mas como resultado. Sempre que a alma perde a clareza de quem a sustenta, ela tenta se proteger sozinha. O medo cresce quando a mente assume um papel que não foi criada para exercer. Ela tenta prever tudo, controlar tudo, antecipar tudo. E quanto mais tenta, mais se cansa. A fé, por outro lado, não elimina os riscos, mas redefine quem está no controle. Quando essa verdade se enfraquece, mesmo sem perceber, o coração começa a carregar um peso que não é seu. O peso de garantir o próprio futuro, a própria segurança, o próprio valor. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e viver a partir dele. Sentir medo é humano. Viver a partir dele é espiritual. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um pedido de alívio e se torna um retorno ao lugar certo. Um lugar onde você não precisa sustentar tudo com a própria força. Onde confiar não é ingenuidade, é descanso. Onde Deus não é um último recurso, mas a base. Muitas pessoas acreditam que o medo é sinal de pouca fé. Isso não é verdade. Na maioria das vezes, o medo é sinal de cansaço espiritual. De alguém que tentou ser forte por tempo demais. De alguém que orou, agiu, resistiu, mas esqueceu de repousar. O medo se instala quando a alma não encontra mais espaço para repousar em Deus. E repousar não é desistir. É reconhecer limites. Quando você entende essa origem, algo muda. O medo deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser um mensageiro a ser ouvido. Ele aponta para uma área onde a confiança precisa ser restaurada, onde a presença precisa ser sentida novamente. No próximo passo, vamos olhar para histórias antigas, não como relatos distantes, mas como espelhos emocionais que revelam como pessoas de fé também enfrentaram o medo e o que aconteceu quando decidiram não fugir dele. Quando olhamos para as grandes histórias da fé, é comum focar no resultado final e ignorar o caminho interno que levou até ali. Mas antes da vitória visível, houve conflito silencioso.
Antes da coragem, houve medo. Pessoas que confiavam em Deus também tremeram por dentro. Não porque lhes faltava fé, mas porque eram humanas. E é exatamente isso que torna essas histórias tão próximas de nós. Há momentos em que alguém é chamado para enfrentar algo maior do que sua própria força. Por fora, todos veem coragem. Por dentro, existe um diálogo intenso, uma tensão entre avançar e recuar. A mente questiona, o corpo reage, o coração vacila. O medo não desaparece só porque existe uma promessa. Ele se manifesta justamente quando a promessa exige movimento. O passo de fé quase sempre acontece com o coração acelerado. Em outra história, alguém experimenta um grande mover de Deus e logo depois se vê esgotado, desejando apenas desaparecer. O medo ali não vem da ameaça externa, mas do colapso interno. A adrenalina passa, o silêncio chega, e tudo o que foi sustentado por esforço desaba. Deus não responde com cobrança, mas com cuidado. Primeiro alimento, depois descanso, depois direção. Isso revela algo essencial. Deus trata o medo com presença, não com reprovação. Há também aquele momento em que alguém caminha confiante, enquanto mantém o olhar no lugar certo. Mas basta um segundo de distração, um pensamento de dúvida, e o medo toma o corpo. Não porque a fé acabou, mas porque a atenção se deslocou. O medo não venceu pela força, venceu pela interrupção da confiança. E mesmo assim, a mão de Deus estava ali, pronta para sustentar antes da queda total. Essas histórias não existem para serem admiradas à distância. Elas existem para mostrar que o medo não exclui ninguém da caminhada espiritual. O que define o desfecho não é a ausência de medo, mas a escolha de onde colocar o olhar quando ele surge. No próximo ponto, vamos trazer essa compreensão para o presente e entender como o medo se organiza na vida moderna, moldando pensamentos, hábitos e identidades sem que percebamos. Hoje, o medo não precisa mais de grandes ameaças para se instalar. Ele se alimenta de excesso. Excesso de informações, de comparações, de estímulos. A mente não foi criada para carregar tudo ao mesmo tempo, mas é isso que acontece diariamente. Notícias ruins chegam antes do café. Histórias de fracasso aparecem misturadas com imagens de sucesso inalcançável. Sem perceber, você começa a medir sua vida pelo que vê e a antecipar perdas que nunca aconteceram. O medo moderno raramente diz que algo vai dar errado. Ele sugere que talvez você não esteja fazendo o suficiente, talvez esteja atrasado, talvez fique para trás. Esse talvez constante mantém a mente em vigilância, nunca em repouso, nunca satisfeita. É um medo que não paralisa de imediato, mas desgasta aos poucos. Ele drena a energia, enfraquece a esperança e transforma o futuro em uma fonte de tensão. Com o tempo, esse ciclo começa a definir identidade. Você deixa de dizer estou com medo e passa a agir como alguém que sempre espera o pior. As decisões ficam mais defensivas, os sonhos menores, a fé mais silenciosa. Não porque você deixou de acreditar, mas porque acreditar exige espaço interior. E o medo ocupa espaço demais. Ele fala o tempo todo enquanto a voz de Deus pede silêncio para ser ouvida. Esse ciclo não se quebra apenas com força de vontade, nem com distração. Ele se quebra quando você percebe que a sua mente está tentando substituir a confiança por controle. E controle nunca traz paz, apenas exaustão. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido, não negando a realidade, mas mudando o lugar de onde você olha para ela. No próximo ponto, vamos falar sobre caminhos que parecem ajudar quando estamos com medo, mas que, na verdade, aprofundam ainda mais esse estado interior. Quando o medo se instala, a reação mais comum é tentar se livrar dele o mais rápido possível. E é aí que muitos caminhos aparentemente corretos acabam aprofundando o problema. Um deles é fingir força. Continuar funcionando por fora enquanto tudo está desorganizado por dentro. Isso cria uma divisão interna perigosa. A alma pede cuidado, mas a mente exige desempenho. Com o tempo, essa contradição gera mais tensão do que alívio.
Outro caminho que não funciona é transformar a oração em um pedido apressado para que o medo desapareça. Não porque orar seja errado, mas porque a pressa impede o encontro. Quando a oração vira apenas uma tentativa de silenciar sintomas, ela perde profundidade. Deus não ignora o medo, Ele o atravessa conosco. Ignorar o medo em nome da fé não é fé, é negação. E o que é negado sempre retorna com mais força. Há também quem tente ocupar a mente o tempo todo. Ruído constante, distrações contínuas, agendas cheias. Isso até anestesia por um tempo, mas não cura. O medo não se dissolve no barulho. Ele apenas espera o próximo momento de silêncio para reaparecer. E quando aparece, vem mais intenso, porque ficou acumulado. Descansar não é perder tempo. É permitir que a verdade alcance o que estava sendo evitado. Talvez o erro mais sutil seja repetir palavras bonitas sem presença interior. Frases de fé ditas mecanicamente, sem conexão real com o coração. Isso gera frustração, porque a pessoa começa a achar que algo está errado com ela. Mas não está. O que falta não é fé, é espaço. Espaço para sentir, para reconhecer, para entregar de verdade. No próximo ponto, você vai ser conduzido a esse espaço. Um lugar interno onde a oração começa antes das palavras e onde o medo já não dita o ritmo. Antes de qualquer palavra ser dita, algo precisa se alinhar por dentro. A oração não começa na boca, começa na disposição interna de parar de fugir. Enquanto a mente continua acelerada, tentando organizar soluções, a alma permanece tensa. Por isso, este é um momento de desacelerar com intenção. Não para controlar pensamentos, mas para permitir que eles percam força naturalmente. O medo se alimenta depressa. A presença de Deus se manifesta no ritmo mais lento. Há uma postura interior que transforma tudo. Não é rigidez, é abertura. Reconhecer que você não precisa estar forte agora. Não precisa ter respostas. Não precisa organizar sentimentos antes de se aproximar de Deus. Você pode chegar exatamente como está, confuso, cansado, inseguro. Essa honestidade não afasta Deus, aproxima. O que afasta é a tentativa de parecer bem quando, por dentro, algo pede cuidado. Respirar com atenção ajuda o corpo a entender que não há perigo imediato. Cada respiração consciente envia um sinal de segurança. O coração desacelera, os músculos relaxam, a mente começa a soltar o excesso. Esse não é um exercício vazio, é um preparo espiritual. O corpo também participa da oração. Quando ele se acalma, a alma encontra espaço para ouvir. Permitir sentir é parte essencial desse processo. Muitas vezes, o medo se mantém porque é empurrado para longe rapidamente. Aqui, ele não é convidado a ficar, mas também não é expulso à força. Ele é reconhecido e colocado no lugar certo. Não como senhor, mas como visitante. Quando você para de lutar contra o medo, algo surpreendente acontece. Ele começa a perder autoridade. Neste ponto, algo já mudou, mesmo que você ainda não perceba completamente. O terreno está sendo preparado, a mente está menos defensiva, o coração mais acessível. No próximo passo, as palavras da oração não serão apenas ouvidas, elas encontrarão espaço para agir. É ali que a entrega acontece de verdade. Agora, não tente ajustar nada. Não tente sentir algo específico. Apenas esteja aqui. A oração que você vai ouvir não exige esforço, apenas sinceridade. Onde você estiver, do jeito que estiver, isso é suficiente. Deus, neste momento eu reconheço que o medo tem ocupado espaço demais dentro de mim. Ele tem falado alto, repetido cenários, criado tensões que eu não consigo mais carregar sozinho. Eu não escondo isso de ti, não tento parecer forte. Eu admito que minha mente está cansada e meu coração inquieto. Eu entrego agora aquilo que eu tentei controlar por tanto tempo. Eu reconheço que permiti que o medo assumisse um lugar que não lhe pertence. Ele começou a decidir por mim, a moldar meus pensamentos, a influenciar minhas escolhas. Hoje, conscientemente, eu retiro essa autoridade. O medo não governa mais a minha mente. Ele não define mais o meu futuro.
Ele não fala mais alto do que a tua presença. Deus, eu coloco diante de ti cada pensamento repetitivo, cada preocupação constante, cada antecipação de perda. Aquilo que eu não sei resolver, eu entrego. Aquilo que eu não consigo prever, eu confio. Eu paro agora de sustentar sozinho o que nunca foi feito para estar em minhas mãos. Eu descanso na verdade de que tu és Deus e eu não preciso ser. Se existiu algum momento em que eu confundi prudência com medo, sabedoria com autoproteção, hoje eu peço clareza. Tira de mim o peso da vigilância constante. Ensina meu coração a reconhecer tua voz acima de todas as outras. A voz que não pressiona, não ameaça, não acelera. A voz que acalma, orienta e sustenta. Eu renuncio agora à necessidade de controlar tudo. Renuncio ao hábito de imaginar o pior. Renuncio à ideia de que preciso estar sempre preparado para uma tragédia. Eu escolho confiar, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem todas as respostas, porque confiar em ti é mais seguro do que confiar nos meus próprios cálculos. Deus, entra nos lugares da minha mente onde o medo criou raízes, onde ele se repetiu por tanto tempo que parecia verdade. Substitui essas narrativas por tua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece mesmo quando o futuro ainda não está claro. Agora, eu faço silêncio diante de ti. Não para fugir dos pensamentos, mas para permitir que eles se acalmem na tua presença. Eu respiro e reconheço que não estou sozinho, que não estou abandonado, que não estou esquecido. Tu estás aqui, agora, sustentando o que eu não consigo sustentar. Que a tua paz ocupe o espaço que o medo tentou dominar. Que ela se espalhe pela mente, pelo corpo, pelas decisões. Que eu aprenda a voltar a este lugar sempre que o medo tentar retornar. Não como alguém desesperado, mas como alguém que sabe onde encontrar descanso. Eu recebo essa paz, não como emoção passageira, mas como fundamento. E sigo, não sem medo algum, mas sem ser governado por ele. Amém. Agora, permaneça. Não avance. Não antecipe o que vem depois. O silêncio que se abre aqui não é vazio. Ele é presença. Depois de entregar o que pesava, o coração precisa de tempo para reconhecer o novo estado. É neste espaço que a paz se assenta. Não como algo que você precisa sentir intensamente, mas como algo que começa a sustentar por dentro. Deixe os pensamentos passarem sem segui-los. Eles podem surgir, mas não precisam ser respondidos. Imagine que cada um deles perde força ao atravessar este silêncio. Não porque você os combate, mas porque já não encontra resistência. O medo se enfraquece quando percebe que não é mais o centro da atenção. Ele se dissolve quando não é alimentado. Respire de forma tranquila. Ao inspirar, permita que o corpo receba descanso. Ao expirar, permita que qualquer resquício de tensão se solte. Não existe urgência agora. Não existe ameaça imediata. Este momento é seguro. Deus não exige palavras. Ele sustenta também no silêncio. Muitas vezes, é aqui que a alma entende o que a mente ainda não consegue explicar. Se alguma emoção surgir, não a julgue. Se vier alívio, receba. Se vier cansaço, permita. Se vier choro, não segure. Tudo isso é sinal de reorganização interior. O que ficou desordenado por tanto tempo começa a encontrar novo lugar. A paz não entra de uma vez. Ela se espalha. E cada segundo neste silêncio amplia o espaço onde ela pode permanecer. Fique mais um pouco, mesmo que pareça simples demais. Mesmo que a mente tente dizer que nada está acontecendo. Algo está. O medo já não ocupa o mesmo território. E essa mudança, embora sutil, é real. No próximo momento, você será conduzido a um encerramento que não rompe este estado, mas o acompanha para além deste vídeo. Finalmente, compreenda isto com clareza. O medo não desaparece porque você é forte o suficiente. Ele perde espaço quando você escolhe não caminhar sozinho. Ao longo deste tempo, algo foi sendo reorganizado dentro de você. Talvez não de forma dramática,
talvez sem grandes emoções visíveis, mas de maneira profunda. A verdadeira transformação espiritual quase sempre acontece assim: silenciosa, estável, sustentável. Você não saiu deste momento com todas as respostas, e isso é bom. A fé não nasce do controle absoluto, mas da confiança diária. O medo tenta convencê-lo de que só haverá paz quando tudo estiver resolvido. Deus ensina o contrário. A paz vem antes. Ela prepara o caminho. Ela sustenta enquanto o caminho ainda está sendo construído. A partir de agora, o medo pode até tentar retornar. Ele costuma fazer isso, mas ele não volta da mesma forma. Algo mudou. Você sabe onde repousar, sabe onde entregar, sabe que não precisa obedecer a cada pensamento que surge. Você pode observá-los passar sem permitir que decidam por você. Isso não é negação da realidade. É maturidade espiritual. Leve este estado com você. Para o dia comum, para as decisões simples, para os momentos em que a mente tentar acelerar novamente. Volte a este lugar interior quantas vezes for necessário. Não como alguém frágil, mas como alguém consciente de que a verdadeira força está em permanecer conectado. Deus não promete ausência de desafios. Ele promete presença constante. E isso é suficiente. Que você siga com mais suavidade, com menos peso, com mais confiança do que ontem. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não carrega mais tudo sozinho. Se esta oração falou com você, deixe seu like para apoiar este conteúdo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé. Escreva nos comentários o seu pedido de oração para eliminar os seus medos. E compartilhe este vídeo com amigos que precisam desta oração hoje.